Aqui nós temos mais um teste, terceiro teste. Oi. Hello. Desenrola o microfone e acredito que agora sim. Agora foi. Meu óculos, meu Deus. Eu ia gravar sem óculos. Tá sujo. Ainda não tá 100% limpo, né? Mas será que dá pra ver? Tá friozinho em São Paulo. Que delícia! Ai, olha, semana passada eu não consegui gravar, então eu fiquei meio. O que eu tive semana passada? Eu tive um trabalho, na verdade. No dia que eu precisava gravar, eu tava sem ideia. E aí, eu não tinha preparado o roteiro, assim, e tal. E aí, no outro dia, eu tive um trabalho. Então, não gravei. Mas agora temos um novo episódio. Estamos em uma semana de Páscoa, onde temos um feriado. Então, é muito delícia, vocês não têm noção. Sabe quando você vai pra faculdade já sabendo que aquela semana em específico você tá de férias? Férias. Eu tenho trocentos trabalhos pra fazer, mas tipo, eu tô me considerando de férias. Que delícia. Não vou ter aula. Adoro fragmentos na rotina que despertam essa serotonina. Muito bom. Enfim, hoje o que a gente vai falar é... Eu estava na aula do meu professor, um professor ao qual sempre me desafia e a aula dele me dá muitos temas. Tenho muitos insights, muitas ideias. Estou tirando minha meia, licença. Espero que você esteja confortável também assistindo isso ou ouvindo. Não sei como você está vendo. Eu adoro ouvir podcast na academia. O porquê eu sou tão aleatório, eu não sei. Meu raciocínio é não linear, perdão. Esse professor, ele me dá muitos insights. E ele me desafia, de certa forma. Isso me irrita um pouco, às vezes. Pera, eu vou passar um batom. Mas nem todo dia eu tô afim de ser desafiada, sabe? Tem dia que eu só quero, tipo, ai, tá bom. A aula de hoje dele não foi diferente, mas foi boa, porque eu consegui escrever o roteiro de hoje. Eu sou uma pessoa muito... Eu tenho um lado bem crítico, assim. Então, eu gosto muito de questionar as coisas. Eu fico filosofando, sabe? Tipo, será que isso é isso? Mas será que isso acontecesse? Será que isso ia ser da mesma forma? E é disso que a gente vai falar hoje. Na verdade, o que a gente vai falar é... Tudo que sabe que pode ser documentado se distancia do real, pois já sabe que existe uma imagem a ser projetada a partir dali. Tudo que sabe que pode ser documentado se distancia do real, pois já sabe que existe uma imagem a ser projetada a partir dali. É engraçado que hoje, agora eu leio, né? Tipo, eu fiz isso há 3, 4 horas atrás na minha aula. E aí eu falo, tipo, nossa, Rafaela, que isso, gata? Filósofa, hein, menina, que orgulhinho. Eu adoro refletir, adoro escrever. E eu preciso escrever na hora que eu penso, senão eu perco a linha do raciocínio. Mas eu vou contextualizar, tá? Eu estava na aula do meu professor e aí ele comentou sobre os 3 Cs que foram estabelecidos há um tempo atrás sobre a internet. Colaboração, compaixão e criatividade, né? E ele perguntou se hoje a gente, os 3 alunos da sala contando comigo, se a gente sentia que havia uma colaboração e como essa colaboração era feita na internet hoje em dia. E aí eu falei as coisas que eu tava pensando e ele perguntou se a compaixão existia nisso. E agora eu vou refletir com vocês. Eu dei um exemplo pra ele que era o que eu tava pensando no domingo. No domingo eu fui num culto de uma igreja diferente da minha. Quem sabe qual é, sabe, quem foi comigo sabe. Acho que não cabe citar porque o intuito não é o nome da igreja, mas vocês vão entender. E hoje em si a reflexão não vai ser sobre o objeto ao qual eu vou falar. Então, no caso, eu vou dar exemplo de uma igreja, mas a reflexão não é em cima desse objeto, mas sim de uma espetacularização do íntimo. E aí eu fiquei um pouco, tipo, chocado quanto a igreja cresceu, assim, tá tipo, muito grande das 2 últimas vezes que eu tinha ido, então o quanto ela cresceu em meses, assim. E aí eu tava com mais 3 pessoas, minha mãe, a minha irmã e um amigo meu. Falei assim, nossa, será que... E aí eu comecei a pensar, né? Se tudo isso aqui que tá existindo não fosse instagramável, eu odeio esse termo instagramável, mas tipo, não tem outro termo pra gente se referir ao fato de algo ser fotogênico. Se não existisse o Instagram, se não existisse tudo isso, as coisas seriam exatamente da mesma forma? Rafa, por que você tá falando da igreja? Eu acho que poderia ser uma reunião filosófica, um julgamento, uma reunião de um clube
Eu falo da igreja porque é o lugar espetacularizado ao qual eu mais frequento hoje e que representa o lugar mais profundo ao qual eu me encontro. E aí eu passei a refletir com o meu professor, tipo, eu não vivi, talvez eu vivi numa era ao qual não existia uma transmissão ao vivo quando eu era pequena, mas eu de fato não vivi, eu não senti isso. Mas o quanto os adultos ou pessoas as quais viveram o que não poderia ser projetado e só contado no boca a boca foi diferente ou foi menos espetacular no sentido da palavra de um espetáculo comparado às coisas hoje. Tudo hoje precisa ser muito esteticamente ou agradável, bonito e feito para o outro enxergar da forma que eu gostaria de ser enxergado pelo outro. O quanto as coisas hoje em dia, elas são o que elas são, ou porque de fato elas são assim, ou elas são exatamente do jeito que elas são porque tem um propósito espetacularizado por trás. Para quem não entende o termo espetacularizado, é como se eu falasse que ele fosse não imagético, mas fotogênico, entende? E ele é exemplo. Se eu estivesse falando agora, nesse exato momento, para o meu quarto, sozinha, sem uma câmera na minha frente, talvez eu não teria retocado minha maquiagem, ok? Isso é um exemplo. Porque a essência da minha discussão e da minha reflexão, ela seria a mesma, com ou sem eu ter retocado minha maquiagem. Mas uma vez que eu resolvo gravar isso, eu escolho o que eu faço para transmitir essa minha imagem. No caso, agora é retocar minha maquiagem e terminar de pentear meus cabelinhos que já estavam pra fora. Entende? Então, é isso a base. E aí eu fiquei muito pensativa do quanto o ambiente que eu tava, ele seria assim e do jeito que ele tava se ele não fosse documentado, se não existisse uma câmera ali. E aí o professor acabou perguntando, tipo, você sente um paralelo entre uma visibilidade e um propósito? Aí eu falei, não sei, porque eu acho que propósito nas coisas podem estar inseridos numa visibilidade. Parece muito papo de doido, mas se você vai entrando e pegando raciocínio. Porque eu acho que talvez um propósito daquele lugar ou das coisas em si tenham o destino final uma visibilidade. Então a visibilidade ela faz parte do propósito daquele local. Mas nem sempre o propósito é a visibilidade. E aí eu acabei comentando com ele justamente esse exemplo da igreja. Eu falei, olha, eu sinto que neste caso, quando a gente transmite uma live em qualquer lugar que seja, há uma compaixão, mas simultaneamente há uma perda de uma compaixão. Por literalmente dois lados da mesma moeda nesse caso. Tudo que é filmado, gravado, ele se distancia do real, mas ao mesmo tempo ele aproxima do real pessoas as quais não estão presentes no momento. E aí eu dei o exemplo para ele de um culto ao vivo, que quando há um culto ao vivo e o pastor ou qualquer uma reunião ao vivo, enfim, fala diretamente com a câmera, ele acaba por se distanciar das pessoas as quais estão presentes no momento. Mas ele se aproxima das pessoas as quais estão aí do outro lado da tela. Entende? E aí eu falei, como a igreja é o lugar mais espetacularizado ao qual eu frequento, hoje em dia, eu percebi o quão as coisas elas são moldadas porque existe essa documentação de tudo. Exemplo, quando eu vou num culto, eu não gosto de ficar na frente, porque eu sei que tudo que a gente sabe, tudo, absolutamente tudo que a gente sabe que pode ser gravado e que pode existir uma breve eternidade na sua imagem e que a sua imagem será projetada em algum lugar, você deixa de ser a pessoa 100% real que você é e você passa a querer transmitir a imagem ao qual você quer que seja transmitida de você. E aí, eu falei, quando eu fico lá na frente, mesmo eu estando 100%, querendo estar 100% entregue e íntima, no lugar mais íntimo da presença que eu também posso estar, eu sinto que eu tenho uma quebra
desse aspecto a partir do momento que eu vejo uma câmera na minha frente. Não pelo fato de eu querer me moldar, me arrumar ou tudo isso, mas eu sei que ainda existe isso. Mas pelo fato que eu sei que aquilo ali vai me distanciar do que de fato presente eu estou vivendo no momento. Mesma coisa para uma reunião ou qualquer coisa do tipo. E aí eu tenho a impressão que se a gente vê algo, então, nas reflexões eu tava, o quanto uma reunião, ela seria exatamente da mesma forma se essa reunião não fosse transmitida ao vivo. O quanto um julgamento teria o resultado que ele teria mesmo se ele é em quatro paredes obscuro ou diferente de um julgamento que é exposto. Tem um livro do Debord, onde ele fala sobre a sociedade do espetáculo e toda essa espetacularização que acontece, só que eu acho que hoje em dia, o que hoje isso se enquadra é um pouco diferente, mas mantém a mesma base de raciocínio. Então, eu dei outros exemplos de uma reunião para decisão de alguma coisa. Se essa reunião fosse feita em quatro paredes, ela seria exatamente da mesma forma que, se essa reunião fosse transmitida ao vivo, a mesma coisa que um julgamento. E aí, eu pensei, a minha idade, assim, eu com 20 anos, eu sinto que eu passei nessa transição. Então, ao mesmo tempo que o meu primeiro celular já era um celular touch, não era um iPhone, mas ele era touch, eu não entrava na internet, ao contrário de, tipo, crianças que estão nascendo hoje, elas já estão com um iPhone na mão, entende? Elas já têm um acesso à internet livre, fluido, é, tipo, tudo mais fluido. Eu falei que eu sinto falta de coisas as quais as pessoas, puramente quem elas são, sem elas terem noção da projeção delas. Sem elas se moldarem a partir de uma projeção que elas podem ter midiática. E aí, quando eu me refiro a isso, eu dou muito exemplo da igreja, porque eu acho que a igreja é um ambiente ao qual eu posso usar muito esse lugar de espetacularização. Por quê? Eu estou falando de algo de um lugar extremamente profundo, ao qual as pessoas vão lá para se conectar o mais intensamente possível. Então você não vai na igreja somente para assistir, você vai lá para se conectar com o íntimo, e o quão as coisas elas são moldadas em prol desta mídia, ou em prol disso. E, novamente, a igreja é só um exemplo. Uma reunião de clube seria diferente, ou qualquer coisa do tipo seria diferente. E aí a gente entra também numa questão de visibilidade com propósito. Porque eu acho que talvez um propósito daquele lugar ou das coisas em si tenham o destino final uma visibilidade. Então a visibilidade ela faz parte do propósito daquele local. Mas nem sempre o propósito é a visibilidade. E isso me finaliza assim com uma conclusão assim da minha reflexão e do meu raciocínio, é que eu tenho a impressão que se a gente vê alguma coisa que pode nos projetar pro além dali, do presente, e transmitir uma imagem da qual a gente não tem controle, a gente vai nos moldar para chegar mais próximo ao qual a gente gostaria de ser visualizado. Exemplo. É um exemplo muito besta isso, mas quantas vezes você já viu uma foto extremamente distraída sua e falou, pera, tira outra, porque não é assim que eu gostaria de ser visto. Isso é um exemplo bem básico que tangencia essa reflexão. Mas é muito doido pensar o quanto a gente é e escolhe sermos espetáculos, pois estamos sendo sempre vulneráveis a querermos passar uma imagem ao qual não somos. E aí a minha colega de classe, ela também deu um exemplo de que ela falou que ela foi num evento ontem, e uma blogueira falou o quão mais real ela tenta ser. Só que, e aí eu debati e eu falei assim, é meio que impossível, porque uma vez que ela pode tentar ser o mais real possível e fazer uma live de 24 horas do dia dela, ela mesmo assim, ela vai escolher nessas 24 horas fazer coisas as quais mostrem uma persona ao qual ela quer mostrar para o outro, entende?
Nem sempre todos os dias eu como fruta, mas eu não vou postar o dia que eu vou comer uma pizza no café da manhã. E quando as pessoas postam isso, mesmo assim elas postam da forma ao qual elas querem projetar para o outro, entende? Essa espetacularização, eu acho que ela é muito doida e meio maçante quando você para pra pensar. Porque tudo que pode ser visualizado pelo um outro é moldado. Tipo, absolutamente tudo. É muito difícil você ter o básico. É só, literalmente, paparazzis. Pegam paparazzis e hoje, trend específica paparazzi. Até em trend paparazzi você se molda pra aparecer exatamente da forma que você quer ser vista, distraída. Sendo que você tem exatamente a noção que você está sendo filmado. Cara, isso é muito doido! Muito doido. Eu acho que eu só queria, passar, me teletransportar pra, tipo, não sei, um mês pra viver nessa não espetacularização. Tipo, como é esse evento? Ver um vídeo. Como é isso? Entra no YouTube. Não, você precisa, tipo, ir lá viver. Ir lá. E assim, não criticando essa tecnologia, porque eu acho que essa tecnologia aproxima muito. Ela quebra barreiras. Ela, tipo, quebra literalmente as fronteiras de pessoas às quais não podem se locomover. A internet, ela dá esse acesso. Mas ao mesmo tempo, ela tira da gente algo que é muito real. Ela tira absolutamente tudo de mais puro, ou talvez de menos espetáculo que a gente poderia ter. E tudo se torna tão enfeitado e tão montado. Eu sempre fico muito reflexiva em relação a isso. Eu acho que hoje foi o dia que eu mais fiquei. Meu Deus, eu quero viver um dia. Tipo, agora eu posso perguntar pro meu amigo o que ele tá fazendo, porque eu tenho contato com ele. E se eu não tivesse, eu precisaria ligar pra ele e falar assim: alô, o que que você tá fazendo? E eu nem me vejo fazendo isso. Tipo, eu queria viver, uma semana pra testar como é ir em coisas e essas coisas não serem filmadas. Motivo ao qual eu gosto de sentar no fundo da igreja. Porque eu não quero ser filmada no meu momento mais íntimo. Carambolas! Eu estou no meu momento, eu não quero ser filmada chorando, louvando ou qualquer coisa do tipo, porque uma vez que eu ver uma câmera ali na frente, vai quebrar toda a barreira do real e do íntimo que eu tô dentro de mim. Entende? Ao mesmo tempo, imagina se alguém. Nossa, um exemplo muito bom que eu lembro agora: cemitério, velório. E se um velório fosse documentado? Você acha que várias pessoas ali não estariam chorando só porque, meu Deus, eu realmente amava muito essa pessoa, eu sentia muita falta dessas pessoas? Vocês acham que um velório seria exatamente. Um velório, você tem noção? Eu tenho certeza, cara, certeza. Se, tipo, se velórios fossem documentados e todos, assim, exemplo dos grandes famosos, coisas do tipo, o quanto as pessoas se moldariam diante da câmera para. Elas nem precisam olhar pra câmera e chorar, entendem? Mas, tipo, um exemplo muito legal disso é o Big Brother. É um exemplo muito bom. Porque as pessoas, elas são uma pessoa em, tipo, uma semana e meia dentro da casa. Depois, tipo, não dá. É insustentável. Insustentável você ficar se moldando. Contanto que vazam muitas coisas e coisas das quais as pessoas. Porque chega uma hora que você precisa, tipo, viver. Você não consegue mais ficar se moldando e coisas do tipo. E mesmo que essas pessoas queiram ser o mais real possível, se alguém de dentro do BBB ter feito a pior coisa do mundo e ela pode fazer essa coisa dentro da casa, ela jamais vai fazer isso. Porque mesmo que ela entre no mais real, ali dentro há regras e ela sabe que ela está sendo vigiada, sabe? O vigiar e punir, Foucault? Caramba, né? Muitas teorias, mas adoro puxar essas teorias para o hoje, a sociedade do espetáculo, de Debord, um vigiar e punir de Foucault, e o quanto a gente consegue aplicar essas teorias aqui hoje. Eu posso gravar um vídeo explicando mais sobre teorias, mas isso não é uma aula de filosofia, mas uma aula de reflexão, e uma reflexão junta. E mesmo assim, embora eu queira fazer essa reflexão com vocês, uma vez que isso chega em vocês, já não está mais em mim. Muito doido, cansei desse papo. Acho que eu vou tacar todos os meus aparelhos na janela e simplesmente parar de fazer tudo, tá bom? Espero do fundo do meu coração que eu não tenha deixado vocês malucos com isso, tá? Só reflexivos, tá bom? Escrevam pra mim, eu amo ler, eu amo continuar a reflexão e eu amo ouvir também outras perspectivas. Acho que eu
eu gravei um mini, mas eu poderia falar mil, sabe? Eu poderia falar 2 horas sobre esse assunto e eu acho que ainda ia ter coisa pra falar, porque são muitas vertentes e muitos caminhos aos quais podemos percorrer nesse assunto, porque a gente vive isso todos os dias. É isso. Beijinhos, que Jesus abençoe vocês e bye!